Quero falar agora de Congresso Nacional e da possibilidade de aumento de cadeiras, porque o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, disse que deseja colocar em pauta esse projeto que aumenta o número de deputados ainda neste mês. É isso mesmo, seu André Anelli? Bem-vindo. É isso mesmo, Evandro. Muito obrigado novamente. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, disse que a expectativa dele é colocar em votação e aprovar até 30 de junho a medida da Câmara que aumentou de 513 para 531 o número de deputados federais. A estimativa de custo com os 18 novos parlamentares é de 64 milhões de reais por ano, mas Alcolumbre negou que a proposta represente um aumento de despesas. Ele também defendeu que a medida decorre de uma decisão do Supremo Tribunal Federal que determinou a redistribuição do número de deputados federais por estado, de acordo com a população de cada um. É apenas cumprindo uma decisão que o Supremo, uma decisão judicial, e a Câmara achou o melhor caminho, caso o Senado se debruce sobre esse projeto e se amplie o número de vagas, e nós temos um prazo, isso é até dia 30 de junho, o orçamento da Câmara já está feito, já foi feita uma avaliação de despesas, isso não acarretará nenhum aumento, e é até importante essa sua pergunta, para que você nos ajude, porque eu fico vendo muita notícia por aí, falando da Câmara, da votação, da ampliação de despesa. É impossível a gente todo tempo ficar se deparando com uma coisa que não é verdade. Apesar dessa justificativa de Alcolumbre, a Suprema Corte não determinou necessariamente o aumento do número de deputados, mas sim uma redistribuição das vagas. A Câmara optou por mais parlamentares para evitar que alguns estados perdessem representatividade. De acordo com a proposta que teve a urgência aprovada na Câmara e essa proposta agora que vai ser votada no Senado, 8 estados seriam beneficiados com mais cadeiras, já que esses estados ampliaram as populações. Santa Catarina, Pará, Amazonas, Ceará, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso e Rio Grande do Norte. Alcolumbre disse que vai conversar com as lideranças do Senado para que o texto seja aprovado. Evandro. Muito obrigado, viu, André Anelli? Um abraço para você. Falávamos. Urgência para quem, né? Pois é. Foi aprovado com urgência. Urgência para quem? Que pessoa do Brasil, a não ser o próprio parlamentar e alguém da sua família, que tenha para si a ideia de urgência para aprovação do aumento de parlamentares? Assim, eu acho que é uma história tão estapafúrdia, né, que a gente fica até sem energia para comentar. Porque você se sente mais uma vez um idiota, um imbecil aqui nesse país, Gustavo Segré. E não vai aumentar a despesa, não, claro. Vão colocar 18 deputados a mais e o dinheiro vai sair da árvore. Não vai. Vão fazer uma vaquinha. Os 513 atuais vão fazer uma vaquinha para que os novos 18 possam vir sem nenhum gasto adicional. A gente não come vidro, sabemos o que está acontecendo, mas concordo contigo, não tem urgência de absolutamente nada para aquele que possa, o dia de amanhã, dizer: eu posso ser candidato, são 18 mais cabides para mim e para um monte de gente que vai ampliar o gasto público e que hoje não está legislando sobre o que a gente está pedindo, o que a gente está priorizando. A prioridade do Congresso, quando você comenta com alguém, qual é a pauta no exterior? Aumentar a quantidade de deputados. Fala: peraí, você está falando sério? Estou falando sério. Pois é. Tá, então falemos de outra coisa. Não é sério, isso não é sério. E o interessante, Zé Maria Trindade, é que eles utilizam o argumento do Supremo Tribunal Federal de que é preciso organizar a representatividade a partir do tamanho do Estado. Só que eles simplesmente aumentam. Nos estados onde houve algum tipo de diminuição de população, alguma redução, etc., não há a retirada de cadeiras. É a permanência ou o aumento. Jamais se fala em diminuição. Isso aí é a fina flor do fisiologismo, do oportunismo e é um projeto indecente. Eu fui o primeiro a falar sobre essa articulação aqui, porque lá na raiz eu vi que a coisa estava sendo nos bastidores. Eu conheço as pessoas que lidam com isso. É um absurdo. Isso aí me parece aquela história de você entrar numa loja e a pessoa diz: olha, nós vamos aqui dividir em 10 vezes sem juros. Olha, como sem juros? Então ensina isso para o Banco Central. Fala lá para o Banco Central que vocês conseguiram a mágica de juros sem custo.
Então, assim, já está embutido no produto, é uma mentira. Não existe 100 vezes ou 10 vezes sem juros. O juro é o aluguel do dinheiro, é cobrado e está alto. E tem lá 10 vezes sem juros. É uma justificativa. Não é possível que ele não saiba que está falando uma mentira. Porque, veja bem, o orçamento do Congresso Nacional é de 15 bilhões de reais. 15 bilhões. Só para você ter uma ideia, eu gosto de citar exemplo, uma cidade ali de 600 mil habitantes, e existem capitais com menos, existe um estado com isso, né? Tem um orçamento de 1 bilhão, 900 milhões, 1 bilhão. Então o Congresso gasta 15 cidades grandes, cidades médias a cidades grandes, com o quê? Com nada, com salários, 85% de salário. Agora, por que eles dizem... Veja bem, eu não estou defendendo, mas veja a ética da malandragem, como é. A história é a seguinte, eu vou contar como é. 7 bilhões de reais é o custo da Câmara, ok? Ok, é o orçamento, 7 bilhões. A Câmara gasta 7 bilhões, porque está no orçamento. Por quê? Se chegar no final do ano e não gastar os 7 bilhões, gastou 6, devolve 1 bilhão. Aí vê se a Câmara quer lá devolver 1 bilhão. O que ela faz? Expande os gastos. Dá ajuda de não sei o quê, é o único lugar do mundo onde o salário bruto é menor do que o salário líquido. Porque tem umas ajudas para gastar os 7 bilhões. Então, qual é a ideia? É de não dar essas ajudas e acomodar nos 7 bilhões os próximos deputados. Não é possível que alguém acredite que não vai aumentar. Se vai aumentar gabinete, vai ter que construir uma nova plataforma, um anexo com esses gabinetes físicos, uma construção física, né? Com banheiro, com não sei o quê. Vai ter salários, assessores, carros e cotas de telefone celular, o aparelho de telefone celular. Como é que não aumenta gasto? Como é essa mágica? Pois é, né? Não, porque se houvesse realmente essa mágica, eles precisam, assim, urgentemente transferir essa fórmula para todas as famílias brasileiras, porque aí muita gente vai conseguir organizar o seu orçamento. Agora, 5h25, quem nos acompanha pela rádio, um rápido intervalo, daqui a pouco espero vocês. Nas outras plataformas seguimos. Fala, Piper. Eu vou de novo recorrer ao Barão de Tararé, de onde menos se espera e de onde não sai nada mesmo. Eu não espero absolutamente nada da pior Câmara dos Deputados da história, a pior e mais fundamentalista Câmara da história. Você estava indo bem. Filho. Não, essa Câmara, eu vou dizer, é um negócio lamentável. Agora, então, conversando aqui com a nossa audiência, vou lançar um desafio aos nossos amigos. Vocês sabem que as frentes, hoje, as frentes parlamentares que mais interferem nas votações, as mais poderosas, né, em número de parlamentares, são as frentes do agronegócio, da agropecuária, né, diz aí que tem mais ou menos 340 integrantes, e a frente parlamentar evangélica também, né, com estimados mais de 200 parlamentares. Claro que muitos estão nas duas. E a imensa maioria desses deputados, quando aparecem em frente às câmaras, aos microfones, todos eles são unânimes em criticar, com razão, os gastos do Estado, o tamanho da máquina, né? Dizem que o Estado tem que ser mais enxuto e que o Estado tem que cortar despesas. Muito bem, esse é o discurso padrão. Dá a impressão, assim, que há uma produção em série de deputados fazendo esse discurso padrão. Muito bem. No momento em que eles podem dar a sua contribuição, o que eles fazem? Aprovam um aumento aí do número de deputados, fora as outras vantagens, despesas e tudo mais. Então, como é que essa turma que cobra corte dos gastos, enxugamento da máquina, não corta os seus próprios privilégios das bancadas, dos temas que representam e ainda por cima agora querem aumentar numericamente o tamanho do parlamento brasileiro? Que foi ganho. Pois é, aquele liberalismo de ocasião. Pega muito bem sempre o discurso liberal, vamos cortar gasto, na hora do vamos ver, a história é outra. E aí muita gente vai argumentar, mas isso, né, na dívida total do Brasil, no déficit total, é muito pouco. Não é, porque isso tem um efeito em cadeia, inclusive nas câmaras estaduais. E, Evandro, o Brasil inteiro é assim.
São mais de 5 mil municípios com esse desperdício de dinheiro. Você tem município no Brasil cuja existência ele só existe, Evandro, porque tem dinheiro do governo federal. Não tem razão para existir porque não produz. Então isso é um verdadeiro desperdício de dinheiro público. Isso remete a uma ideia, um pensamento que existe no Brasil. O Segré tocou neste ponto, do dinheiro nascendo em árvore, que as pessoas não entendem de onde que vem o dinheiro. O dinheiro vem da produção de bens e serviços, que a gente chama de PIB, a produção de bens e serviços finais em um ano. Então eu somo o celular, com o terno do Piperno, com o teu tablet. Lógico que o celular tem mais valor agregado que o terno, porque tem muito mais tecnologia e mão de obra agregado aqui. E o dinheiro só é uma forma da gente medir isso. Então, eu produzi tudo isso daqui, vendi tudo isso daqui, isso equivale a uma quantia de dinheiro. O dinheiro é fruto da produção de bens e serviços. É isso que as pessoas não entendem. O dinheiro por si só não vale nada. Aí, você produziu lá 11 trilhões mais ou menos, vem o Estado, 34% de imposto. O dinheiro é limitado, o orçamento é limitado. É esse que é o problema. O dia que as pessoas entenderem isso, 90% das discussões elas se tornam mais racionais. Muito bom, Gani.